Olá pessoal, irmãos, todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa mensagem é pra todo mundo. Perdoe o rosto de sono e também onde eu tô aqui tá meio sol aqui, aí fica meio que impossível ficar abrindo muito os olhos, enfim. Então pessoal, é o seguinte, irmãos, todas as pessoas que estão vendo, assistindo a esse vídeo. Como está escrito aí na descrição, no título do vídeo, na legenda que eu escrevi, abrir os olhos das pessoas. Quando eu quis dizer abrir os olhos, significa das pessoas, ou matar a fé delas. Como assim, Cicinho? O que você está dizendo? É o seguinte, é triste, infelizmente, independente da sua fé, ver pessoas que por algum motivo, né, não sei, eu não julgo, pessoal, ninguém, nem se a pessoa estiver errada. Se quiser o meu conselho, se quiser conversar comigo, a gente vai conversar numa boa. Eu não vou julgar, eu não vou apontar o dedo na cara, mas eu vou exortar. Eu vou falar aquilo que eu aprendi, que eu sei que é certo, que eu sei que é correto, algo que vai ajudar a vida da pessoa, mas não apontando ela, mas não criticando. Assim eu só vou estar criando uma barreira entre eu, ela e Deus. Enfim, não estou dizendo que ninguém tem que passar a mão na cabeça do erro, do pecado, enfim, não é isso. Seja sábio, seja sábia, compreenda o que eu estou falando. Mas assim, essas pessoas, independente de seja de qualquer ministério for, de qualquer igreja, seja a Assembleia, seja da Universal, seja da Mundial, seja da Internacional da Graça de Deus, seja da Plenitude, seja da Renascer, pessoas que congregam nesses ministérios e qualquer tipo de igreja, em ao todo, e por algum motivo a pessoa saiu do ministério, ou foi para outro, ou saiu da presença de Deus, enfim, né? Por algum motivo saiu. E essas pessoas que saem e começam a meter o pau no ministério que tava, na igreja que tava, começa a dizer que lá tinha isso, lá tinha aquilo. Me perdoe o barulho de fundo, pessoal, que onde eu estou aqui tá em aberto e vai sair muito barulho. Me perdoe por isso, mas enfim. E por algum motivo saiu de tal ministério e começa a meter o pau, começa a falar um monte de coisa, quando tava lá antes não falava nada, por algum motivo saiu, ou foi expulso, ou tinha algum cargo na obra, algum cargo, algum nome, sei lá, era obreiro, era pastor, era apóstolo, era diaconisa, era a irmã lá do grupo de regente, né? Era a irmãzinha do grupo de oração, era não sei quem. Enfim, essas pessoas que por algum motivo saiu de algum ministério, eu não julgo, eu não critico. Cada um de nós sabe até onde vai a nossa fé. Cada um de nós sabe até onde nós podemos aguentar. Todos nós temos uma fé e uma visão diferente um do outro. Enfim, mas por algum motivo essas pessoas saíram e começam a falar mal do ministério, começam a falar mal da igreja, começam a criticar outras também. E vice-versa, a pessoa que era de um ministério saiu e começou a criticar, ou então que é de um ministério e critica o outro e julga o outro, enfim. E fica aquela briga, e fica aquela coisa feia, aquela coisa ridícula. Pessoal, irmãos, pessoal, todo mundo, a minha fé é diferente da tua fé. Aprenda uma coisa, pare para refletir. Eu não estou aqui falando como se eu fosse o querubim da arca. Eu não estou aqui falando como se eu fosse o perfeitão. Se você olhar para mim, você vai ver milhões de defeitos. Você vai ver que eu sou um ser humano falho e imperfeito. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu apenas estou aqui sendo sincero, dando a minha opinião,
a minha visão de como um cristão, a minha visão dessas coisas que acontecem. Você já parou para pensar, para refletir? Você que é de um ministério, ou fala mal ou critica o outro ministério pelas doutrinas, pelas práticas, enfim, ou porque você saiu por algum motivo e você começou a falar mal, começou a postar nas redes sociais dizendo que lá é isso, que lá é aquilo, que o pastor rouba dízimo, que o pastor rouba oferta, que o apóstolo não sei o que a irmã não sei o que o membro não sei o que, e assim assado, só metendo o pau, só falando coisas negativas, que mesmo, vamos supor que mesmo que isso esteja acontecendo, sim, então quer dizer que você aceita? Não, eu não aceito também, eu já presenciei, eu já vi com meus próprios olhos, eu já vivi isso também, mas eu aprendi uma coisa, que a minha fé, os meus olhos, ele tem que estar firmados em quem? Em Cristo Jesus, que é o único que não é falho, que é o único que é perfeito e não vai nos decepcionar. O ser humano é falha, é imperfeito. Sim, então você vai continuar ficando no lugar que você tá, sabendo o que acontece, essas coisas, sabendo... Meus irmãos, pessoal, você vai à igreja, você vai buscar o que? Você vai adorar quem? Quem é o foco? O que é o foco? É a alma, o reino dos céus, a salvação. Você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir a palavra de Deus. Por mais que esteja acontecendo milhões de coisas erradas ao seu redor, vamos supor que esteja acontecendo dentro da igreja, mas eu não vou lá pelo pastor, eu não vou lá pelo apóstolo, eu não vou lá pelo irmãozinho, a irmãzinha tal, eu não vou por isso. Eu vou por quê? Eu vou porque eu quero ouvir uma palavra, eu vou porque eu quero ser salvo, eu vou porque eu quero ser abençoado, eu quero uma cura, eu quero isso, eu quero aquilo. Não que eu esteja obrigando Deus a me curar ou Ele me abençoar com alguma coisa. Eu vou por quê? Porque a melhor pessoa e a mais correta e o melhor lugar é esse. É você buscar onde? Em Deus. É na igreja. É você buscar nele essas coisas, né? Orando, pedindo, buscando. E no tempo certo de tudo ele vai te abençoar. Você compreende? Então muitas pessoas vão para quê? De repente tem uma mãe lá buscando. É claro que o que cura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o que tem todas as respostas, é a tua fé que vai te curar. Assim como a mulher lá do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse: vai embora, a tua fé te salvou, é a fé que vai te curar. É a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma, enfim. E muitas pessoas vão à igreja para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para receber uma cura. Ela vai para receber um conforto, ela vai porque ela quer ser salva, né? Não vamos entrar em detalhe, é claro que a igreja somos nós e tal, a gente vai no templo para estar em comunhão com os irmãos, para congregar, é legal, é bom, é de Deus você ir no templo, enfim. E muitas pessoas vão à igreja por isso, porque ele quer ouvir uma palavra, ela quer ouvir uma palavra. Então a fé dela é essa. Ela tá ali porque ela quer ouvir uma palavra. Ela tá ali porque ela quer receber uma cura. Ela tá ali porque ela quer ouvir a voz de Deus. Ela tá ali por isso, por essas coisas, porque ela quer salvo, porque ela quer ouvir uma palavra. Aí ela vai para a igreja por isso. A fé dela é essa. Ela tá buscando isso, ela quer ouvir uma palavra. E se de repente ela começa a ouvir essas pessoas que saíram de algum ministério por algum motivo, foi machucado, machucada, eu sei o quanto isso dói, eu sei o quanto é ruim você ser uma pessoa que é sincera, que é verdadeira, que é de Deus e não aguenta ver coisas erradas dentro das igrejas, não aguenta ver isso, ver aquilo, outro. Eu sei, eu também não aceito, porém eu não vou buscar o homem. Eu vou buscar a Deus, eu vou ouvir uma palavra. Se eu for olhar para isso, eu não vou ficar em igreja nenhuma. Sabe o que é nenhuma igreja? Eu não vou ficar. Por quê? Porque se eu for na Assembleia vai ter disso. Se eu for na Universal vai ter disso.
Se eu for na Internacional da Graça de Deus, vai ter disso. Se eu for na Mundial, vai ter disso. Se eu for na Plenitude do Trono de Deus, vai ter disso. Se eu for na Renascer, vai ter disso. Se eu for na Batista, vai ter disso. Se eu for na Brasil para Cristo, vai ter disso. Em todas, umas tem mais, outras tem menos, umas mostram mais, outras mostram menos, porque a igreja é formada de pessoas, tem o pastor, tem os membros, tem o obreiro, tem diaconisa, presbítero, tem tudo isso dentro da igreja, hierarquia, um título, um cargo, tem membro, tem tudo. Então, pessoal, tem lugar que vai mostrar mais, tem lugar que mostra menos, todo lugar vai ter. A igreja somos nós somos a igreja, Jesus ele habita em nós. É legal você ir no templo, é de Deus você congregar, estar em comunhão com os irmãos. Mas se você for pensar, olhar dessa forma, você não vai ficar em lugar nenhum, você não vai congregar em lugar nenhum. Você tá entendendo? Vai começar a querer ser independente. E nem todo mundo consegue se manter firme, consegue caminhar independente. É raro, não, é muito difícil. Mas em todo lugar você vai ver disso. Então, você vai para a igreja, qual que é o teu foco? Ó? Os teus olhos, na tua mente, no teu coração. Eu aprendi isso, uma experiência aí com Deus, as coisas de Deus, né? É por experiência. Você tem que ir como? Com seus olhos, com a sua fé, com a sua visão focada, firmada em Cristo Jesus, que Ele é a pedra, Ele é a rocha. A areia, vem uma água, vai, leva, volta, o vento leva a areia para cá, leva para lá. A rocha não, a rocha permanece ali. A rocha é quem? A rocha é Jesus, não o homem. Se você focar os seus olhos, a tua visão no homem, você vai se decepcionar, você vai ver. Se o seu pastor errar, você vai se decepcionar, a sua pastora, o apóstolo, o bispo, o mestre teólogo, seja quem for, você vai se decepcionar, você vai ver, vai dizer, poxa, eu achava fulano tão de Deus, ciclano tão de Deus. Não significa que não existe pessoas de Deus que são sinceras para com as coisas de Deus. Existe, tem suas falhas, tem seus defeitos, mas são sinceros para com as coisas de Deus. Mas se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Vai com a tua fé, vai com a tua visão focada em Cristo Jesus. Ele é a salvação, é o único que não vai falhar, é o único que é fiel, é o único que nunca vai te decepcionar, é o perfeito. Não significa que não existe pessoas que é de Deus. Existe pessoas que é de Deus, existe pessoas sérias, existe pessoas de verdade. Tem falhas, tem defeitos, como eu falei, mas existem. Só que você não deve focar a sua visão, os teus olhos nela. Por mais que ela seja um homem ou uma mulher de Deus, seja quem for uma boa pessoa, ele ou ela uma hora vai te decepcionar, porque você viu algo que você não concordou, você viu algo que não que era errado, talvez aos seus olhos, e também era realmente conforme o que a palavra de Deus fala, conforme o que a Bíblia fala. Então, um conselho que eu te dou: aprenda a não olhar para o homem, a não colocar falsas esperanças no homem, por mais que ele seja um homem ou uma mulher de Deus. Respeite a autoridade aí do seu pastor, ou seja, da sua pastora. Enfim, no mínimo devemos ter o respeito um para com o outro, respeitar. Mas foca os teus olhos, a tua fé, deixa focado em Deus, deixa focado em Cristo Jesus, não no homem. Você consegue compreender? Então, pensa bem, você que por algum motivo, eu não vou te julgar, eu não vou te criticar, esse papel não cabe a mim não, somente a Deus. Sim, você não sabe o que eu passei lá na obra, você não sabe o que eu vi dentro da igreja, as coisas que não tem cabimento acontecer dentro da casa de Deus, não tem cabimento. Eu tenho que abrir os olhos das pessoas, para as pessoas elas não vão ser salvas porque elas estão professando uma fé errada. O pastor está fazendo isso, está fazendo aquilo. Beleza, ok, essa é a tua visão. Talvez você esteja revoltada, magoada, e vai agir pela emoção, vai acabar matando a fé de milhares, de muitas e muitas pessoas. Ore a Deus para que Deus venha mudar o coração do seu líder, do seu pastor, de não sei quem que te magoou. Perdoe, é difícil perdoar, mas cara, é muito fácil amar quem ama a gente, gostar de quem gosta de nós. Não tô falando que a gente tem que andar
com todo mundo. Não tô falando que a gente tem que concordar com tudo, passar a mão na cabeça do erro. Não é isso que eu tô falando, pessoal. Irmãos, não é isso. Mas, no mínimo, temos que ter o respeito. Se a gente guardar mágoa de alguém, se a gente guardar rancor, ter raiva de alguém, nós estaremos prejudicando a nossa saúde, nós estaremos mal, nós estaremos em pecado. Por quê? Porque a gente está desejando ódio a alguém que nos feriu, a gente está com mágoa dessa pessoa e a gente está desejando o que de mal fizeram com nós. Então pensa, Jesus espera isso de mim ou de você? Não, pede para Ele te curar, pede para Ele te libertar. Senhor, me ajuda a perdoar, tira isso de mim. Deus fala, vinde a mim. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Lá em Mateus 11, 28, fala sobre isso. Na palavra de Deus fala. Se você está dessa forma, porque o homem te feriu, porque o homem te criticou, te humilhou, te disse tantas palavras que você não era nada daquilo, por algum motivo você saiu da presença de Deus, perdoe essa pessoa, volte. Jesus é o caminho, Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber de volta, porque Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele não quer te perder para o mundão, Ele não quer te perder para o inimigo, Ele não quer te perder para a vida errada. Mas você que saiu e fica falando disso, né? E fica falando essas coisas sobre o ministério que você estava, sobre a igreja A e B, que lá é heresia, que lá faz isso, que lá faz aquilo outro. Pensa bem, em que você vai estar contribuindo para o reino dos céus? Você com essa sua visão, dizendo que eu tenho que abrir os olhos das pessoas para elas não serem enganadas. Lembra do que eu falei uns minutos atrás? De que tem pessoas que vai para a igreja somente o quê? Para ouvir uma palavra, para sentir a presença de Deus, para receber uma cura, para buscar por algum parente. A fé dela é essa. Pode estar acontecendo isso tudo dentro da igreja, mas a fé dela é essa. Ela está lá com o coração aberto para ouvir isso, para sentir a presença de Deus, para ouvir uma palavra. E de repente ela começa a ouvir essas coisas dentro das igrejas, de fulano tal, nas redes sociais, publicando, dizendo que a igreja é isso, dizendo que a igreja é aquilo, que fizeram isso e aquilo outro com ela, e assim assado. E tem pessoas que não têm a mesma fé que eu, ou que você não está maduro ou madura na fé. Você vai acabar fazendo o que com essas pessoas? Matando a fé dela, porque ela começou a ouvir isso e começou... Me perdoem o barulho, pessoal. E começou a falar, a esfriar, começou a desanimar na fé, já não quer mais ir para nenhuma igreja, porque ouviu A e B, ouviu fulano falando isso de igreja A, de igreja B, de que fizeram isso com ele e com ela. Então essa não é a melhor forma de desabafar. Desabafa para Deus, desabafa para alguém que realmente é de Deus. Sei lá, peça oração, peça ajuda. Mas não faz isso, você está matando a fé de pessoas. E você acha que o que é mais valia para Deus? O que você vai estar contribuindo para o reino dos céus? O que é de mais valia para Deus? Essa pessoa que está nessa igreja, que você disse que fizeram isso e aquilo, que o pastor isso, que assim assado, que lá acontece tais coisas. Ela continuar firme ali na presença de Deus, e a fé dela de estar indo ali é porque ela está ouvindo a palavra, ela tem fé que ela vai ser salva, ela tem fé porque ela está indo ali buscar uma cura, ela está buscando pelo filho, ela está buscando pelo marido, ela está orando a Deus. Essa é a fé dela de estar buscando naquele tempo. E ela começou a ouvir as coisas que você está falando, que você está publicando, e você, sem perceber, entre aspas, matou a fé daquela pessoa. Então o que é mais importante para Deus? O que vai valer para Deus? Ver essa pessoa que está nesse ministério, mas continua firme na presença de Deus, ou ver essa pessoa lá fora, desviada do caminho de Deus, desviada, praticando coisas ilícitas, na vida perdida. Que de mais valia para Deus? Uma alma dentro de um templo que está acontecendo essas coisas, mas que ela está ali, ela ser salva? Ou do que essa pessoa que saiu porque ela começou a ouvir você falando um monte de coisa, um monte de... Olha, eu não vou nem falar a palavra, vou dizer uma bem leve assim, não é palavrão nem nada, falando um monte de baboseira, um monte de coisa, porque talvez você esteja revoltado, revoltada, saiu magoado, magoada. Irmãos, todos aqueles, pessoal que tem amor pelas almas, ele pode estar ferido como for, ele pode ter sido magoado, ele pode ter passado o que for.
dentro de algum ministério, ouvido, visto, vivido coisas na igreja, se ele tem amor pelas almas, assim como ele quer ser salvo, mesmo ele ferido ou ferida, magoado ou magoada, ele se importa com a alma, ele se importa com o próximo. Então ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que nem todo mundo tem a fé igual a que ele teve, ou que ele tem, ou que ele tinha. Então se ele falar essas coisas, mesmo que seja verdade em algumas delas, ele vai acabar matando a fé de muitas pessoas. Ele e ela vai acabar tirando as pessoas da presença de Deus. Então, em que você vai estar contribuindo para o reino dos céus? Você já parou para refletir? Meu jovem, minha jovem, irmão, irmã, todas as pessoas que estão vendo, assistindo esse vídeo, você já parou para refletir o tanto de alma que você pode estar matando? Você está matando a fé de muitas pessoas e não está percebendo, porque a sua convicção, você já tem uma opinião formada dentro de si, que você está abrindo os olhos da pessoa, falando, criticando o ministério, que lá acontece isso e aquilo. Irmãos, entrega nas mãos de Deus. O que a Bíblia fala lá no livro de Romanos 14? Que todos nós, eu, você, seu pastor, o apóstolo, o irmão que fez isso, a irmã que fez aquilo, todas as pessoas, todos nós prestaremos contas a Deus. Lá no livro de Romanos capítulo 14, medita lá o livro completo, para você entender, compreender melhor. Pede a Deus, Ele vai te ensinar. Se você tem dificuldade, pede um irmão, aí uma pessoa que possa te explicar o que ele sabe, a experiência com Deus, e o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Lá no livro de Romanos capítulo 14 vai falar, todos nós, sem exceção de ninguém, nós prestaremos contas a Deus sobre nós. O que eu vivo, o que eu pratico, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, todos nós prestaremos contas a Deus. Então, irmãos, entrega na mão de Deus a vida da igreja A, da igreja B, do fulano A, do fulano B. Entrega nas mãos de Deus. Eu sei que você, mas tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, tem muitas pessoas que isso e aquilo. Eu estou abrindo os olhos, eu estou contribuindo para o reino dos céus. Não está não, você está enganando a si mesmo. Isso daí não é contribuir para o reino dos céus não. E não estou aqui julgando, criticando você não, né? É tua vida com Deus, é o seu particular com Deus, mas não mata não mata a fé de pessoas. Para refletir, só reflete um momento, né? Não olha as minhas palavras, não é as minhas palavras. Vai lá na palavra de Deus, vê o que Jesus acha disso, vê o que Deus fala sobre isso. Jesus alerta sobre falsos profetas, alerta. Jesus fala sobre mentiras, fala. Tudo está ali na Bíblia Sagrada, tudo está ali na palavra de Deus. Mas em momento algum você vai ver Jesus ou algum servo ou serva de Deus na Bíblia Sagrada matando a fé de pessoas. Eu quero que você me fala, eu quero que você me mostre a forma, a expressão, as atitudes, como eles agem a respeito disso. Você não vai ver em lugar algum falando sobre isso. Então para refletir. Você que por algum motivo saiu de algum ministério, você que saiu e está aí enchendo as redes sociais, matando a fé de muitas, talvez de milhares de pessoas, e não está percebendo que você pode estar tirando elas da presença de Deus. Nem todo mundo tem a fé madura, nem todo mundo tem os olhos, a fé firmado na rocha. E você que fez isso e tirou essas pessoas da presença de Deus, quem prestará contas é você que vai prestar contas, porque você estava com aquela visão, com aquele pensamento de eu estou abrindo os olhos das pessoas, mas você nem percebeu o tanto de almas que você tirou da presença de Deus, porque elas começaram a dar ouvido a essas coisas que você posta, que você fala, criticando, julgando, falando da doutrina A, da doutrina B. Se você sabe que é verdade, que seja verdade ou que é mentira. Irmãos, não é com todo mundo, pessoal, que você pode comentar essas coisas, que você pode sair falando aí de qualquer forma. Não, pede sabedoria a Deus aí para abordar o assunto. Não mata a fé de pessoas não. Comenta com alguém se você quer debater o assunto, com alguém que seja maduro na fé, com alguém que esteja preparado para ouvir tais coisas. Mas não mata a fé não. Se você quer ser salvo, se você tem amor pelo próximo, se você tem amor por uma alma, eu tenho certeza
que você não vai fazer isso não. Você pode ter passado o que for dentro de qualquer ministério, você pode ter visto o que for, mas se você tem amor às almas, você jamais vai fazer uma coisa dessas. Entrega na mão de Deus. É como eu falei lá em Romanos capítulo 14, pessoal, todos nós, gente, todos nós prestaremos contas a Deus sobre si. Sobre si quem? Sobre nós. Sobre nós. Eu vou prestar, você vai prestar, todos nós. Então só ora por essas pessoas, faz a tua parte. Se você está vendo errado, faça o certo, mas não mata a fé de ninguém não. Não aborda esse assunto dessa forma não. Sem perceber, você está matando a fé de muitas pessoas. Você pode estar tirando muitas pessoas da presença de Deus com essa sua visão. Abrir os olhos. Eu estou abrindo os olhos dela. Eu volto a dizer, pare para refletir. Você está abrindo os olhos das pessoas ou matando a fé delas? Então fica com essa mensagem, reflita sobre esse assunto. Deus abençoe grandemente a vida aí de cada um de vocês. Vocês possam viver muitos anos aí com saúde, você e sua família. Que os planos de Deus venham a ser cumpridos na vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida aí de cada um de vocês. Fica todo mundo na paz aí. Na paz! Então pare para refletir sobre esse assunto. Abrir os olhos das pessoas ou matar a fé delas. Fica todo mundo na paz aí.